Dentro do laboratório da Virtual Space Industries, VSI, o Dr. Lawrence Angelo discute com Sebastian Tins o plano da organização de usar sua pesquisa sobre tecnologia virtual para treinar um chimpanzé para a guerra. Angelo argumenta que seria mais útil continuar seus experimentos para melhorar a inteligência do chimpanzé. Tins, no entanto, ressalta que seu financiamento vem da gerência, que quer que ele estimule a raiva primitiva do animal para ver o que acontece no campo de batalha virtual. Logo, o chimpanzé chamado Rosco 1138 é submetido ao experimento e elimina com sucesso todas as ameaças contra ele. Após o experimento, Rosco foge da gaiola. Durante a fuga, Rosco rouba uma arma e elimina um guarda. Rosco logo encontra a saída, mas é atingido por uma bala. Naquela noite, Tins conta a Angelo que Rosco escapou. Em sua busca por abrigo, o chimpanzé ferido acaba do lado de fora de uma igreja, onde Job Smith cuida do jardim. O chimpanzé inicialmente vê Job como uma ameaça, mas percebe que ele é amigável quando olha mais de perto os olhos de Job. Job, um homem adulto com a mente de uma criança, acredita que Rosco é um super-herói chamado Cyboman por causa do capacete veterinário do chimpanzé, então ele esconde Rosco em sua cabana quando um helicóptero sobrevoa a área. Mais tarde, o padre Francis M. Sequin vai até a cabana de Job para pedir que ele faça suas tarefas. No entanto, ele vê o chimpanzé e o denuncia à polícia. Logo, homens armados da VSI chegam para recuperar o chimpanzé. Angelo quer o chimpanzé vivo, então convence Job a sair com Rosco. Quando eles finalmente saem, o chimpanzé fica agitado ao ver vários homens armados. Os homens começam a atirar em Rosco quando ele tenta subir em uma árvore. Job chora ao ver o chimpanzé morrer, então Mecken o consola. Naquela noite, Mecken diz a Job que colocou a igreja em perigo quando escondeu Rosco, então o padre o pune com uma chicotada nas costas. No dia seguinte, Terry, irmão de M. Sequin, chama Job para cortar a grama. Terry percebe que Job ficou acordado a noite toda fazendo penitência, embora Job afirme que não fez nada. No escritório da VSI, Angelo anuncia que está deixando o projeto, mas que continuará sua pesquisa em uma empresa privada. Tins ressalta que ele assinou um acordo de confidencialidade e o aconselha a dar um tempo antes de tomar uma decisão. Terry e Job param em um posto de gasolina para abastecer o cortador de grama. Quando um homem pergunta a Terry sobre o incidente na igreja, Job lhe diz que eles mataram a Cyboman. Jake, o atendente do posto de gasolina, provoca Job porque ele acha que a Cyboman existe. Enquanto Job corta a grama de Angelo, um garoto chamado Peter se aproxima dele e Job lhe mostra sua nova revista em quadrinhos. O pai de Peter, Harold, chega e repreende o garoto por deixar sua bicicleta na entrada da garagem e passar muito tempo com Job. Mais tarde, Angelo vai ao porão para gravar seu diário de áudio, expressando sua curiosidade sobre o vínculo entre Job e Rosco. Sua esposa, Caroline, diz a ele que vai sair para encontrar os amigos. Ela o vê bebendo uísque e o adverte de que isso vai piorar sua depressão. Enquanto Angelo continua a registrar seu diário, ele percebe Job cortando a grama e o convida para jogar videogame em sua casa. Angelo faz Job jogar quebra-cabeças para observar suas habilidades. Job falha várias vezes, mas acaba encontrando a resposta correta. Mais tarde, Peter se junta a ele para jogar uma aventura espacial em realidade virtual. Job fica desapontado quando Peter o derrota, então Angelo lhe diz que tem outros jogos para torná-lo mais inteligente. No dia seguinte, Angelo liga para M. Sequin para pedir sua permissão para deixar Job passar um tempo com ele, justificando-se com o fato de que precisa da ajuda de Job para reformar sua casa. M. Sequin concorda depois que Angelo promete fazer uma doação para a igreja. Um dia depois, Angelo injeta em Job uma droga nootrópica para melhorar sua função cerebral. Depois de colocar o fone de ouvido de ressonância magnética, Angelo inicia o programa para estimular o córtex de Job. Job se assusta com os símbolos e as luzes brilhantes que voam em sua direção, então Angelo lhe diz para relaxar. Após a sessão, Angelo anota em seu diário que o experimento teve um efeito positivo no cérebro de Job, então ele planeja aumentar a dosagem e submeter Job a sessões mais intensas. Enquanto se prepara para o trabalho, M. Sequin vê Job lendo um livro de matemática e o repreende. Terry diz ao padre para deixar Job ler porque ele está tentando se tornar mais inteligente. À medida que a função cerebral de Job melhora, ele também começa a demonstrar maturidade. Olhando-se no espelho, ele imita um cowboy em um anúncio de revista. Quando M. Sequin entra em sua cabana, ele repreende Job por andar sem camisa pela casa. Job responde que merece alguma privacidade porque paga o aluguel. Job então pede seu salário para poder comprar roupas e botas novas. M. Sequin tenta chicoteá-lo por sua insolência, mas Job agarra sua mão e diz que ele não deve bater nas pessoas. Angelo visita o escritório do VSI para mostrar a Tins o progresso que está fazendo em seus experimentos com Job. Ele pede a Tins que lhe dê acesso ao laboratório principal porque não pode fazer mais progressos com o equipamento em casa. Tins diz a Angelo que é arriscado, mas que pode haver uma maneira. Pouco tempo depois, Angelo leva Job em uma excursão ao laboratório VSI. Ao chegarem,
Job fica maravilhado com os equipamentos avançados do laboratório. Depois de entrar em um equipamento chamado girosfera, Ângelo inicia um programa para alterar os padrões de ondas cerebrais de Job. Quando a sessão começa, Job fica sobrecarregado com as luzes e imagens. No entanto, ele fica cada vez mais excitado à medida que o programa continua. Enquanto cortava a grama da vizinha de Ângelo, Marnie, Job de repente ouve a voz dela em sua cabeça. Quando a vê, Marnie o convida para tomar um copo de limonada. Quando Job entra, Marnie o seduz e faz amor com ele. Quando Job retorna ao laboratório, Ângelo lhe diz que eles terão de interromper os tratamentos por um tempo para evitar o risco de outra crise. Ângelo lhe dá alguns discos interativos sobre a história mundial para que ele possa continuar aprendendo. Assim que Ângelo sai, Job passa todo o conjunto em poucas horas. Quando Ângelo retorna, ele fica surpreso com a rapidez com que Job passou por todo o conjunto, que deveria ter levado 100 horas. Ele ressalta que ninguém pode ter uma capacidade de compreensão e retenção nessa velocidade, mas Job diz que só caiu no sono quando tentou folhear os discos em velocidade normal. Quando Ângelo faz um teste de compreensão para Job, ele tira uma nota perfeita. Durante uma refeição na lanchonete, Job de repente sente uma forte dor de cabeça e começa a ouvir os pensamentos de outras pessoas. Ele vai imediatamente à casa de Ângelo para lhe contar sobre sua condição. Ângelo especula que os experimentos liberaram as habilidades psíquicas de Job. Ângelo conta a Tim sobre a capacidade de Job de aprender rapidamente, mas não revela a ele que Job pode ler mentes. Quando Ângelo sai, Tim informa o diretor do VSI sobre o progresso de Ângelo e diz que está preparando Ângelo para apresentar os resultados. O diretor quer usar as drogas nootrópicas originais do Projeto 5, a mesma substância que foi injetada em Roscoe. Tim o lembra de que o chimpanzé havia se tornado agressivo, mas o diretor enfatiza que quer ver os efeitos da droga em humanos. Mais tarde, Tim substitui as drogas nootrópicas pela substância do Projeto 5 e reconfigura o sistema de ressonância magnética do laboratório. Durante uma sessão na girosfera, Ângelo percebe picos incomuns nos parâmetros vitais de Job e imediatamente desliga a máquina. Naquela noite, Job acorda abruptamente e tem uma visão de seus tratamentos de ressonância magnética. Quando ele vai ao banheiro, descobre que pode mover objetos telecineticamente. No laboratório, Job diz a Ângelo que, de alguma forma, ativou as partes dormentes de seu cérebro. Ângelo não sabe que ele tem habilidades telecinéticas, por isso o aconselha a ser paciente. Enquanto passa um tempo com Marnie, ele lê as fantasias dela em sua mente. Ele a leva para o laboratório e usa a girosfera para realizar suas fantasias. Inicialmente, Marnie fica entusiasmada quando eles fazem amor na realidade virtual. No entanto, ela fica irritada quando fica presa. Ela pede ajuda a Job, mas Job ignora seu pedido e se transforma em um monstro. Marnie grita de terror quando Job expele líquido sobre ela. Logo, o sistema se desliga automaticamente após detectar os padrões anormais de ondas cerebrais de Marnie. Quando Job retira Marnie da máquina, ele pede desculpas a ela, mas ela está em estado catatônico. No dia seguinte, Job demonstra sua habilidade telecinética a Ângelo, levitando uma cadeira. Sem que eles saibam, Tim também os está observando. Ângelo avisa Job que ele está se movendo rápido demais e que suas novas habilidades podem ser perigosas. De repente, Ângelo sente que Job está tentando penetrar em sua mente. Logo, Tim leva Ângelo a um gerente de filial na Virgínia para discutir seus experimentos com Job. Ao chegarem, Ângelo discute a possibilidade de usar sua pesquisa para curar deficiências mentais, mas o diretor só está interessado nas mudanças que ocorreram desde que o Projeto 5 foi reativado. Ângelo fica furioso com Tim e o repreende por não permitir que Ângelo interrompa sua pesquisa. Ângelo repreende Tim furiosamente por reativar o projeto sem seu conhecimento. Ângelo deixa a sala sem dizer mais nada. O diretor diz ao motorista para garantir que Ângelo retorne ao hotel e pergunta a Tim sobre as outras habilidades de Job. Enquanto isso, Job vai ao laboratório da VSI e injeta em si mesmo 3 doses da fórmula do Projeto 5. No hotel, Tim informa a Ângelo que a empresa está chegando para que Job demonstre suas habilidades ao diretor. Quando Ângelo olha pela janela, ele vê vários homens saindo de um carro. Ele imagina que eles estão indo buscá-lo e sai da sala. Tim tenta impedi-lo, mas Ângelo o derruba. No laboratório, Job passa por uma sessão intensa com a máquina de ressonância magnética e se lembra das pessoas que o machucaram antes de ele adquirir suas habilidades. De volta à Virgínia, Ângelo rouba o carro de seu agressor para voltar para casa. O diretor diz a Tim para não se preocupar, pois ele enviará uma equipe para Ângelo e Job imediatamente. Job vai à igreja e pede a MC Kim para confessar seus pecados. O padre reza e confessa seus pecados depois que Job grita com ele. Enquanto o padre continua, Job incendeia seu corpo com sua mente. Job então vai ao posto de gasolina para confrontar Jake. Job usa sua habilidade telecinética para atingi-lo com a bomba de gasolina e amarrá-lo com mangueiras. Em seguida, ele implanta o programa Launover Man na mente de Jake para deixá-lo catatônico.
Mais tarde, Job visita a casa de Peter e coloca o garoto e sua mãe, Carla, para dormir. Mais tarde, um cortador de grama entra repentinamente pela porta e persegue Harold. Ele sai correndo da casa, mas o cortador de grama o alcança. No dia seguinte, Angelo chega e fica sabendo de mortes incomuns na vizinhança. Os policiais chamam os incidentes de assassinatos, mas mudam de ideia e afirmam que são acidentes quando veem Job na casa ao lado. Quando Angelo volta para casa, ele percebe o comportamento bizarro de sua esposa e percebe que Job está manipulando sua mente. Angelo encontra Job no porão usando seu fone de ouvido de ressonância magnética. Quando Angelo usa o fone de ouvido, Job aparece em seu corpo virtual e explica que pretende criar uma utopia no mundo virtual. O Job físico então anuncia que está indo ao laboratório para invadir o computador principal. Ele diz que Angelo saberá que ele entrou na rede neural quando ouvir todos os telefones tocando ao mesmo tempo. Job descobre que os VSI vão pegá-lo, então amarra Angelo e coloca fones de ouvido para que ele possa ver o que está acontecendo no andar de cima. Quando um homem bate à porta, Caroline saca seu revólver e o mata. Outro homem atira em Caroline até ela cair morta no chão. Job aparece para os capangas da VSI em sua forma virtual e eles atiram nele. Job mata os dois homens quebrando suas moléculas. Job manipula Terry para levá-lo ao VSI. Peter liga para Job, mas ele o ignora, então Peter corre para o porão de Angelo. Depois que Peter o desamarra, Angelo entra no mainframe do VSI para ativar um vírus e cortá-lo da rede. Angelo pega alguns explosivos da van do VSI e pede a Carla que o leve ao laboratório. Quando Job e Terry chegam ao portão, Job ataca os guardas com bugs virtuais. Dentro do prédio, Job encontra Teens em seu escritório e esmaga suas moléculas. Momentos depois, Angelo chega e pega um rifle antes de entrar. Angelo coloca explosivos no prédio e ajusta o cronômetro para 15 minutos. Quando Job entra no mainframe, ele percebe que não tem acesso à rede. Quando Angelo remove os fones de ouvido, ele descobre que o corpo físico de Job está deteriorado. Do lado de fora, Carla adormece enquanto espera por Angelo, então Peter decide segui-lo. Depois de colocar um explosivo sob o mainframe, Angelo entra no mainframe para confrontar Job. Angelo tenta impedi-lo de encontrar uma saída, mas Job o crucifica. Depois de ler os pensamentos de Angelo, ele descobre as bombas. Job tenta desativá-las, mas percebe que perdeu suas habilidades quando se mudou para o mainframe. Quando Job ouve a voz de Peter, ele liberta Angelo e pede que ele salve o garoto porque não quer mais mortes. Angelo encontra Peter do outro lado de uma porta trancada. Job ainda está tentando encontrar uma saída, mas encontra tempo para abrir a porta para Peter. Logo as bombas começam a explodir. Peter e Angelo conseguem sair do prédio e voltar para Carla. Antes que as bombas próximas ao mainframe possam explodir, Job encontra uma porta nos fundos. O prédio da VSI explode enquanto Angelo, Carla e Peter correm em direção ao carro. Após alguns dias, Angelo registra um diário para prometer que não deixará seu trabalho cair em mãos erradas. Quando ele se prepara para sair de casa com Peter e Carla, seu telefone começa a tocar. Antes que ele possa atendê-lo, ouve outro telefone tocar no andar de cima. Em pouco tempo, os telefones de todo o mundo tocam simultaneamente, indicando que Job assumiu o controle da dimensão virtual. Se você gostou deste vídeo, deixe um like e inscreva-se. Obrigado por assistir.